Mulher, tu tá tão É baixa, amiga, autoritária. baixa. Aí eu vim elegante, porque hoje eu tô baixa. Vamos lá, começar. Olá pessoal, mais uma vez reunidos aqui eu, professor Armando, professora Mariana, professor Marcelo e professora Érica Janaína para conversar sobre o quê? Teve uma discussão antes sobre o tema, porque a gente tem um planejamento prévio sobre o encontro e eu pensei a gente falar em público, né? Isso causou uma discussão antes, que tem um link com a questão de trabalhar em público, que a gente fez no último podcast. Trabalhar em público não, mulher. Em Trabalhar grupo. em grupo. Em grupo. É. Então, aí ganhou aqui, unanimidade, a questão de falar em público. A Amanda começou a dizer, eita, eu não vou discutir muito isso, porque eu não vejo muito esse problema na sala de aula, como Marcelo e Érica. E é até interessante vocês terem abordado isso, porque eu sinto muito esse problema na sala de aula. Agora, levando em consideração que tem projeto de extensão, né, que tem trabalho em grupo, e os alunos reclamam muito, sobretudo no primeiro período. No segundo período, eles vão avançando. Aí eu te pergunto, vocês, na área jurídica, há um impedimento quando o aluno diz, professora, eu estou estudando direito e eu tenho problema de falar em público. Como vai ser esse meu... Eu vou ter sucesso na área do direito? Digam aí, o que vocês acham? Bom, eu estava falando aqui que a minha cadeira, minhas disciplinas, embora seja agora o primeiro semestre de Direito Penal, né? Aliás, no primeiro semestre que eu dei aula de Direito Penal, no primeiro semestre, teve aqui uma tarefa de extensão, né? Que incluía a minha disciplina. E realmente agora eu estou lembrando que eu notei que os alunos eram muito travados para apresentar, fazer apresentação em público. Né? O que eu achei até estranho, né? Porque desde o primeiro dia aqui na faculdade, eu não sou das pessoas mais, como aluno, né? Eu não era das pessoas mais espontâneas, mas eu sempre gostava de participar, achava que era importante. O que eu acho que a gente tem que fazer com que os alunos entendam que isso aí é muito importante Isso. para o futuro deles. Vocês sabiam que eu tenho uma resistência em falar em público. Né? E tenho, é tão engraçado. Acredito que a primeira vez que eu apresentei um trabalho no Comped, já no mestrado, eu amarelei que eu saí da sala chorando. Sério? Sério, eu não sou, por mais é meio falciane, mas eu sou tímida. Eu tenho. A gente acredita. Eu tenho dificuldade em falar em público, assim, claro que o tempo todo eu fico me forçando. Porque Mas será que é de timidez? Isso? Porque tu não és tímida. Acho que eu é o que eu ia... Não, eu sou tímida, sabia? Eu não sou tímida com que... Eu não sou tímida onde eu sou... Você já está no seu quando eu ambiente, estou no no seu meu ambiente, habitat, mas né? no meu habitat. Mas onde Não, eu mas não a palavra sei... não é tímida não, Erika, você não é tímida. É não. inseguro, então? Não, na Não, verdade, é. quando você vai ser avaliado, quando vai ser avaliado é mais complicado. Não, eu estou entendendo o que a Erika quer dizer. Ela quer dizer, por exemplo, aqui é um ambiente dela que ela conhece todo mundo, então ela já se sente bem. Mas ela está dizendo que se ela for, por exemplo, para uma festa, para um jantar na casa, ela não vai se soltar e ter a desenvoltura. Enquanto ela não se sentir plenamente à vontade, ela vai ser mais comedida para falar, para se expressar, para desenvoltura dela. Mas eu acho que isso é normal. Eu também acho. Assim, você chegar num ambiente que você não conhece as pessoas, você vai devagarzinho e tudo mais. Agora você chega com muito mais disposição para interagir do que Mas tímido. eu acho, Armando, por exemplo, eu e você, que eu já lhe conheço há muito tempo, se a gente fosse para um casamento de um colega, de um filho de um colega, um casamento da filha da Érica, mesmo a gente não conhecendo a maioria das pessoas, se chegasse algum casal que sentasse no mesmo, a gente já estava interagindo, tirando piada, É né? verdade. Já estava. Eu não? interajo. Já estava dançando, não sei se cheguei a saber. Então nesse caso vai ser seja timidez mesmo. Agora, voltando aqui à história dos alunos, eu acho que tem a questão de falar em público e a questão da timidez. Muitos deles, eles até sabem se expressar, mas é a timidez. Tipo assim, para que eu vou ali me expor? Então, eles preferem ficar quietinhos. Agora, quando eles estão assim sozinhos, eles sabem argumentar, eles sabem tirar dúvida, se expressam bem. Tem uns que não sabem falar em público porque travam as ideias, falam uma coisa atropelada. Tem esses Agora, aspectos. quando a gente fala situações, eu não tenho problema de falar em público, mas algumas situações me causam nervosismo. Tipo, eu entro numa sala nova, no começo do semestre, aquilo ali dá um friozinho na barriga. também. Que eu digo, quem são essas pessoas? Como é que vai ser esse falar em público? É uma situação que não fica muito confortável para mim. Eu não sinto muito conforto. Então, assim, por mais a gente. Aí os alunos dizem, não, professor, porque os professores não têm problema em falar em público. Eu digo, às vezes eu tenho. Às vezes, quando eu vou para um congresso, que são pessoas ali que eu nunca vi, que eu vou ser avaliada,
Agora, eu fico ali numa situação Para desconfortável. mim, toda vida que envolve avaliação, eu fico com problema. Em Mas não que- situações novas. mas não que assim, não que eu não vá apresentar. Eu vou, a gente vai. Mas eu tenho uma angústia. A angústia de ter que apresentar, não é? Porque eu tô dizendo assim, a gente, e eu acho que essa fala responde a pergunta da Mariana. Eu tenho, toda vida que eu vou ser avaliada, eu tenho angústia. Toda vida que eu vou entrar numa sala nova, eu tenho angústia. Mesmo numa sala em que eu tenho a maior tranquilidade. Por exemplo, quarta, segundo, domingo, eu dei uma aula num determinado local. Que é um local que, pra mim, é a minha segunda casa. Mas eu me sinto tensa. Mas eu acho que o grande lance é você entender que isso é normal, que as pessoas sentem assim, e que você precisa se desafiar. É porque para mim sempre foi muito fácil. Eu não gostava, né? Assim, eventualmente eu não gostava de apresentar trabalho e tudo mais, mas eu sempre soube que aquela ali era obrigatório e eu tinha que apresentar. E Agora o tem aluno de gente, direito, agora tem gente que que não gosta de trava. falar. O que é que eu digo a ele? Mas ele o aluno precisa diz, falar. professora. Aí eu quero saber, porque assim, tem muitos pessoas, profissionais da área de direito que têm sucesso, que são tímidos, são introvertidos. Então, qual é esse vínculo do falar em público dentro da carreira jurídica? Mas Qual a importância que tem do aluno me perguntar? Eu tenho pavor em falar em público. Eu devo seguir esse curso? Eu acho que deve. Acho que deve. Mesmo porque você não é obrigado a se manifestar falar publicamente. Por exemplo, se você vai ser um advogado criminalista, né, ainda que você não faça júri, você vai ter dificuldade se você não gosta de expressar em público, porque eventualmente você vai participar de uma audiência, vai ter que fazer perguntas, é o mínimo. É o mínimo que você faz, né? Agora, você pode ser um advogado que fique só no escritório, trabalhando as teses jurídicas, Elaborando, né? Isso não é um problema não. Mas agora eu acho que ele se desenvolveria muito mais. Ele ganharia mais. Né? Se ele perdesse esse medo. Porque tem algumas áreas, por exemplo, a área tributária, praticamente não tem, porque são processos que não tem audiência, né? Agora, área previdenciária, área de família. Aí Agora o você tribunal do precisa- júri tem que ter um espetáculo. Uma sustentação oral. Sustentação oral, tribunal do júri, engraçado. A única vez que eu fico, porque toda vez que eu vou fazer um júri, eu fico naquele nervosismo no começo e tudo mais, mas que nos primeiros júris era um pavor, né? Mas hoje em dia eu ainda fico com aquela sensação que o Evandro Luiz e Silva te chama de estado de júri, mas logo passa no primeiro minuto. Uns 3 minutos já passa. Mas, quando eu fui fazer a minha defesa de tese do mestrado, terminou a E tu a viu que não defesa. passou? Não passou, que eu tava com a perna tremendo. Mas tu sabe. Mas que diabo é isso? Olha assim, que porra é essa? Eu já era advogado, 20 anos. Pronto, são 15 essas anos de situações que eu formado. acho legal a gente Quando pensar. você está sendo avaliado, é que a pressão é maior, pelo jeito, né? Mas Se bem que no júri- você também está sendo avaliado no júri. Só que eu E uma acho que foi o avaliação seguinte, muito mais Assim, mais muito mais séria, séria, porque porque lida tá com a questão de lidando com a liberdade de liberdade. alguém. porque eu já fiz 100 júris e eu apresentei uma tese de mestrado só. Tá entendendo? Dissertação. Uma dissertação de mestrado, tá entendendo? Eu acho que se você começar a fazer mais, você vai naturalmente se acostumar com aquilo. Mas incrível, minha perna tava. E não era pouca, não. Era tremendo que se eu tivesse encostado na mesa. E travou o teu pensamento, aquela perna tremendo. Aí não é demais, né? Tô brincando, claro, com Quando a certeza. gente começa a tremer, se bater, a gente fica logo com medo do outro que tá Com vendo que a certeza. gente tá se Na minha- tremendo. nas Aí minhas- aquilo ali já começa uma perturbação, dá um branco. Eu lembro que eu dominei em determinado momento, né? Comecei muito nervoso, né? Aí vi que eu estava muito nervoso com aquilo e tudo mais, que estava me atrapalhando, mas depois de uns 2, 3 minutos eu consegui dominar. Mas o A tremedeiro... tremedeira que eu continuo. Mas é muito engraçado essa história dos 3 minutos. Eu acho que em tudo, em todo canto, eu fico. Toda vida eu tenho aquela tensão de, não, pra que eu resolvi? Pra que eu aceitei isso? Meu Deus, pra que eu aceitei? Eu podia ter ficado sem, não sei o quê. Aí vai. Passa os 3 Aí minutos. passa quando você começa, que passa os 3 minutos, eu acho que é os 3 minutos pra você chegar na condição de voo de brigadeiro. Aí depois vai embora, né? Agora, aqui, e para fazer o link com o que foi a primeira discussão, né? Vocês trouxeram uma questão interessante de falar em público e ser avaliado. É isso que os alunos daqui, da Unifor, eles passam. Eles entram com 18, 19 anos, com a educação, que ele está Alguns têm preparado ali 16, para o viu? Enem, né? Que ele está adestrado para marcar o X, e ele com a desenvoltura dele da fala. Aí eu digo, vocês são vítimas de um processo de educação que não ensina, né, a argumentação. Aí ele disse, não, porque a gente é avaliado. Porque se não fosse por nota, talvez fosse melhor. Então vocês trouxeram aqui o X da questão. E quando a gente vai falar em público de ser avaliado, agora como é que a gente vai também, que o aluno fala em público sem ser avaliado? Será que eles participariam? Sem ter uma avaliação, sem ter um ponto para aquilo? Eles não participariam. Você tem uma forma menor quando você faz, por exemplo, uma atividade de grupo. Pode ser que, como o professor às vezes está fazendo uma atividade
que a avaliação vai ser escrita depois, então eles entre si, nos grupos, eles possam se soltar mais porque não tem um professor olhando, né? E eles o que fazem estão ensaio, às treinando. vezes prévio, diz que no ensaio deu certo, ali na sala não deu. Pois é. Agora tem uma coisa que a gente está falando aqui, eles têm dificuldade, alguns e tal, mas a gente tem como, de alguma forma, medir isso na apresentação de monografia deles. Mas aí a gente já tá lá no É, final, no final. né? É o Mas o que eu durante, tô É dizendo no começo do o curso. problema é o começo. Sim, mas beleza, eles têm que se prepararem para o final. Pois é, mas Mas o que eu noto é o seguinte, é que eles estão sempre muito nervosos, né? Eu sempre dou uma palestra de como apresentar monografia, eu dou dicas. saca água com açúcar. Botou, mexeu assim o dedo. Eu vou levar 1 quilo de açúcar com Eu copo dou d'água. umas dicas como é que os alunos devem fazer e tudo mais e tal, e eles ficam apavorados. Não, professor, não sei como é que eu vou conseguir e tal. Mas no dia da apresentação, no geral, as apresentações são muito boas. Ou vocês não acham isso? Eu acho, eu nunca poucos tive. casos, poucos casos. Eu me lembro de um caso em que a menina não conseguiu apresentar, que ela não conseguia nem ler. Nem ler. E ela leu muito mal e porcamente a monografia dela, né? A apresentação da monografia. Mas, no geral, mesmo aqueles que estão nervosos, eles se dão muito bem. Agora, uma questão aqui, por isso que esse novo currículo aqui do curso de Direito da Unifal eu acho interessante, essa questão da extensão, porque eu lido com o 1º e 2º semestre, né? Eu fico com o aluno. E às vezes o aluno fica comigo o ano todo. Então é muito bonita a desenvoltura Você vê dele. o Que a beleza né? da educação da gente ser professor é isso. É. Então aquele menino que no 1º semestre teve muita dificuldade, aqui ele está no 2º semestre apresentando já com mais tranquilidade. E o que é bacana, quando a gente faz a amostra dos artigos científicos, que eles vão para o palco, né? Porque eu sempre disse, quando a gente pensou esse projeto da amostra científica, é muito bom um aluno subir no palco na faculdade, porque eu só vim subir depois do mestrado. Eu sempre achei bonito quem estava ali no palco, né? Então esse novo currículo, essa nova proposta que eu sempre coloco da importância de falar em público. A verdade é que eu particularmente dou muita sorte, porque eu não preciso fazer esse trabalho com apresentação em grupo e sala de aula, então só fiz uma vez. Mas eu tenho um projeto no meu primeiro júri em que os alunos, né? E os Mas alunos eles querem, é eles diferente querem de uma avaliação. Aí a minha análise é o seguinte, é que todos são muito bons, porque o que pior apresenta é muito bom, é um nível lá em cima, que é uma galera que gosta de se apresentar, acho que nunca teve dificuldade, enfim, tem todas as facilidades do mundo. Então, E eu acho que o pulo do gato da educação, Érica, aqui que é da assessoria, e nós aqui professores, né? A gente pensar, eu digo reiteradas vezes na minha sala de aula, eu sonho um dia que a graduação seja igual ao mestrado e doutorado, que o professor entra e não fala nada. Quem fala são vocês, né? Porque quem tem que falar, quem tem que colocar o conteúdo e uma intervenção ali do professor, mas não essa figura desse professor, que eu acho que daqui a uns 20, 30 anos vai ser assim, a sala de aula. Eu acho, vai demorar esse processo, da gente ficar em sala numa posição mais... Tu acha, Maria? Eu acho. De uma passividade. Esse tipo de educação, todo mundo sentado olhando para o professor falando 1 hora, 1 hora e meia, não cabe mais no mundo Não, moderno. tudo bem, mas tu acha que a forma que vai ser daqui pra frente, que seria até um objeto de uma pauta, como seria a educação no futuro, Aham. tu acha que os alunos eles vão ter aquela consciência de já vir com o material pré-pronto para começar a Mas tirar tem que dúvidas? mudar, e a não sei o gente quê? vai ter que mudar. A gente tem, essa mudança tem que começar tal- pela gente. Primeiro, o aluno, ele entender que, eu acho que não tem mais essa necessidade, eu penso que não vai chegar do jeito que a Mariana está dizendo, não, de que o professor vai entrar passivo, mas que o aluno tem que ter uma participação cada vez mais Maior. ativa em sala Sim, de aula. tudo bem. Érica, deixa eu pegar essa fala aí de Érica. Essa educação, ela é muito tranquila para todo mundo. É. Um dia eu entrei na sala de aula, falando de Marx na sociologia, eu falei tudo errado. Eu passei 5 minutos falando coisa errada, todo mundo olhando para mim. Eu disse, gente, é tão bom ser professor, assim. Porque, assim, se o direito penal o professor não quiser saber, porque vocês não leem, ele pode falar besteira que for, de processo civil, de direito de família, porque vocês não leem. Então, esse tipo de educação é muito confortável para o professor, vocês só estudam longe da sala, tropeça ali. Então, esse tipo de educação do mundo moderno, do mundo do movimento, não vai. Eu penso, essa figura do professor falando 1 hora e meia ali, não cabe mais. Falando no a mundo. verdade dele. A verdade dele, Que é o que eu digo, os meus que o alunos... aluno não sabe qual é a verdade. Os meus alunos, eu acabei de corrigir prova, né? E eles, quando terminaram a minha prova veio com 7 páginas. Quando eles terminaram, aí a ansiedade era, professora, a sua prova não vai ser consultada? Eu digo, não é consultada. Aí, quando eles receberam a prova, eu corrigindo a prova, quando eles me entregaram, eles disseram assim, professora, é a minha primeira prova em que eu faço sem ser consultada e sem ter uma verdade absoluta. Porque eu jogo o caso concreto e digo, você é o advogado. Você que vai dar a solução. Como é que você vai dar a solução para isso? Então, eles E a gente tem que acharam aguçar é isso, Tem que né? aguçar isso nos alunos.
Galera, 16 minutos, 16 minutos. Agora fica, sabe o que? Essa proposta aí que Marcelo já disse. A educação, o papel do professor Para e o do próximo. aluno para o próximo. E vamos Nós tentar. temos que preparar o mundo para uma educação melhor para os nossos sucessores, né? Com certeza, Eles têm uma Com tarefa certeza. árdua de nos Porque superar. não dá nem ser professor e não dá ser aluno. Eu e meu amigo, eu e Tchau, minha batendo amiga na Tiaga. batida. Pois é, tchau pessoal. A gente volta na próxima semana com outro papo sobre algum assunto relacionado à educação, universidade. Vamos chamar os alunos. Eles podiam sugerir o que é que eles queriam que a gente Não, e outra conversasse. coisa, sabe isso? Sabe o que a gente podia falar? Na próxima, ter a gente aqui e a gente chamar aluno também, para eles se colocarem como seria a educação do futuro. Se misturarem Vamos com a chamar. gente. Vamos, eu na acho. próxima ser. Massa, massa. Pronto. Tchau pessoal, até a próxima.